hoje com alegria. Vamos lá, meninos e menina! Está começando mais um momento Hora de Aprender. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Sabe o que acontece quando oramos sempre? Nós ficamos cheios de Deus, forte, e Deus tem prazer em nos ajudar. Isso mesmo. E neste momento nós vamos falar com Deus. Todo dia, em qualquer hora e lugar, posso orar ao Senhor louvando e agradecendo. Vou orar. E neste momento nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos, junte as suas mãos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque eu posso conversar com o Senhor, posso falar contigo todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor tem me escutado, tem me ouvido, Senhor, tudo aquilo que eu tenho conversado com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, criança. Todos os dias nós precisamos orar. Precisamos, conversar com Deus. A história que vou contar hoje fala de alguém que gostava muito de orar. Na época de Daniel, existia um rei chamado Dário. O rei Dário era muito bom e gostava de Daniel. Isso mesmo, o rei gostava de Daniel porque Daniel, ele era diferente de todos. O rei Dário precisava de ajuda, já que seu reino, que ele tomava conta, estava crescendo. Por conta disso, ele nomeou 120 pessoas, criança. Isso mesmo, para governar todo o seu reino. Toda essa gente deveria prestar conta ao rei. Isso mesmo, para que ele soubesse o que estava acontecendo no seu reino. Dário queria que o serviço fosse feito direitinho. E para isso, ele escolheu 3 supervisores, 3 pessoas para ficar responsável para tomar conta, observar de pertinho o trabalho daquelas 120 pessoas. E aí que entra Daniel, um homem diferente de todo o reino. O rei Dário colocou Daniel como um dos supervisores. Isso mesmo, a Bíblia diz que Daniel era um homem bom que se destacou de todo o seu serviço, porque fazia tudo bem perfeito. Daniel, criança, era bom, tão bom que começou a se destacar e as pessoas ficaram com inveja de Daniel. A inveja, criança, é algo muito ruim e pode até destruir
tudo à sua volta. Isso mesmo, Daniel estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas algumas pessoas começaram a odiar e ter inveja por não gostar de Daniel, não gostar da forma que Daniel agia, por causa da inveja das pessoas que não gostavam de Daniel. Eles começaram a bolar um plano para eliminar Daniel, já que ele era sempre o melhor. Sabe o que eles pensaram? Aquelas 120 pessoas começaram a pensar o que iam fazer. Foi quando eles resolveram ir conversar com o rei. Eles tentaram procurar de qualquer forma, qualquer jeito, de qualquer maneira, como encontrar algum defeito em Daniel. E eles procuraram daqui, eles procuraram de lá e nada encontraram. Daniel, ele era muito bom no que ele fazia e parecia que não fazia nada de errado que eles pudessem encontrar. Sabe, criança, Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. As pessoas que tinham inveja de Daniel sabiam disso, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quando eles tiveram uma ideia e colocaram logo em prática, sabe o que eles fizeram? E essas pessoas, aqueles supervisores e aquelas 120 pessoas se reuniram e resolveram ir falar, conversar com o rei Dário. Chegando lá, criança, eles falaram com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e as outras autoridades do reino concordaram que o rei deveria assinar e escrever um decreto com uma ordem durante 30 dias. Quantos dias mesmo? 30 dias. Que ninguém ia poder orar nenhum outro Deus além do rei. E o rei, criança, ele acabou aceitando. E sabe o que dizia naquele decreto? Que se alguém desobedecesse a ordem, aquele decreto teria que ser jogado na cova dos leões. Isso mesmo. O rei Dário não sabia que isso era um plano para matar Daniel. Daniel era amigo do rei Dário. Sendo assim, o rei pegou e assinou aquele decreto. Quando Daniel ficou sabendo que durante aqueles 30 dias não ia poder falar com Deus, sabe o que ele fez, criança? Sabe o que ele fez, criança? Daniel, ele continuou a orar, porque sabia que Deus é quem que ele servia, ele era poderoso e ele continuava a orar. Daniel continuou a orar como fazia todos os dias. 3 vezes ao dia ele orava a Deus. Mas agora as pessoas que não gostavam dele começaram a ficar espiando, observando em tudo que Daniel estava fazendo, para ver se Daniel estava orando. E assim que Daniel começou a orar, eles foram correndo falar com o rei Dário que Daniel tinha desobedecido à ordem, ao decreto, e que não poderia adorar a um outro Deus. O rei Dário, quando ouviu isso, ficou preocupado e durante todo o dia tentou de todas as formas livrar Daniel da cova dos leões, mas ele não conseguiu. O rei tentou, mas ele tinha assinado aquele decreto, aquela ordem, e ele não poderia voltar atrás. O rei Dário, criança, ficou muito triste. Mandou que trouxesse Daniel e lançasse, sabe aonde? Ele mandou jogar Daniel
na cova dos leões, criança. Isso mesmo, com muita tristeza, o rei, que gostava muito de Daniel, disse que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. O rei estava torcendo por Daniel. Durante toda a noite o rei Dário não comeu, não bebeu nada e nem conseguiu dormir de tanto que ele estava preocupado com seu amigo Daniel lá na cova dos leões. Assim que o dia amanheceu, criança, o rei correu para a cova dos leões e começou a gritar: Daniel, Daniel, será que seu Deus, a quem você serve, pôde livrar você dos leões? Sabe, criança, na mesma hora Daniel respondeu com alegria: ó rei, o meu Deus mandou um anjo para fechar as bocas dos leões. O rei, criança, ele ficou muito feliz, mandou que tirasse Daniel de dentro da cova dos leões e não havia nenhum ferimento em Daniel, porque ele havia confiado em Deus. E sabe o que aconteceu com quem queria o mal de Daniel, criança? Olha, o rei mandou que jogasse aquelas pessoas na cova dos leões e eles morreram por causa da sua inveja, que tomou conta de seus corações. Foi triste, mas a inveja, criança, destrói tudo à sua volta. Por isso, aquelas pessoas morreram. Então, o rei Dário assinou um outro decreto dizendo que todo o reino deveria reverenciar, deveria adorar o Deus de Daniel. Isso mesmo, Daniel, criança, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Quantas vezes Daniel orava? 3 vezes ao dia. Daniel e Deus eram bem próximos. Afinal, quanto mais nós oramos, mais pertinho de Deus nós ficamos. Quanto mais oramos, mais amigo de Deus nós se tornamos. Quanto mais você ora, você fica perto de Deus. Por isso, a oração deve ser feita todos os dias, para que você e Deus se tornem bem próximo e sejam um amigo, assim como Daniel e Deus eram. Porque Deus também quer ser seu amigo, criança. Ele deseja cuidar de você como cuidou de Daniel. Claro que Daniel tinha medo dos leões. Quem não tem, né? Eu teria medo. Mas a sua confiança em Deus era muito maior do que o seu medo. E ele só poderia confiar porque todos os dias conversava com Deus. Quando você decidir orar todos os dias, pode ter certeza que Deus irá ficar cada vez mais próximo de você. E não se preocupe se tentaram te fazer mal, ou a você ou a sua família, porque aqueles que são amigos de Deus, Deus guarda, cuida e protege. Por hoje ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado na semana que vem com mais um momento Hora de Aprender. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar.
Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal, se você ainda não fez isso. Um abraço apertado da tia Daisy e fique com Deus!